Nesse mundo, coisas estranhas acontecem bem na frente dos nossos olhos, mas apenas aqueles que possuem a luz especial conseguem ver o que está nas sombras. E essa é a primeira parte da série de suspense Light Shop, Entre a Vida e a Morte, e eu sou F, e hoje eu estou enxergando fantasmas. Então vamos nessa. Uma mulher está olhando uma loja de luzes pelo lado de fora, e após observar, sai andando por um beco estranho. E naquela noite, John está chegando do trabalho, pegando a mesma linha que ele sempre pega, e por ser muito tarde, quase que ele perde o ponto. Assim que ele desce, ele vê uma jovem mulher sentada no ponto de ônibus como se estivesse esperando algo. E no dia seguinte, ele desce mais uma vez e vê a mesma mulher esperando com uma mala. O problema é que aquele é o último ônibus e já estava indo para a garagem. E enquanto ele anda, ele escuta um som de batucadas, mas ela não estava segurando nada. E no terceiro dia, ele decide perguntar o que ela estava fazendo e ela explica que estava esperando. E John queria ser prestativo e diz que emprestaria o celular caso ela quisesse fazer uma ligação, pois já estava muito tarde, mas ela diz que esperaria. No quarto dia, estava chovendo muito, estranhamente aquela mulher ainda estava esperando no ponto de ônibus, e dessa vez ele pergunta se ela precisa de ajuda, e ela diz que eles já se viram outras vezes, então são conhecidos, e pede para ir na casa dele. Qualquer pessoa sensata diria não ou nem falaria com ela, mas ele fica sem jeito e decide ajudar. E ela vai o seguindo com sua grande mala na mão e mesmo assustado, ele não fala nada. Quando chegam no seu prédio, ela pede para entrar em casa e diz para deixar as luzes apagadas. E agora vamos para o hospital da cidade, onde algumas enfermeiras estão trabalhando na UTI e ali era muito pesado de se trabalhar, pois é um clima sempre de tensão, como se algo fosse acontecer. E as enfermeiras convencem a chefe a sair para comer algo, pois já pegaram 3 plantões seguidos. E Jack diz que ficaria ali observando e era para ser mais uma noite comum. Mas um homem aparece perguntando onde é o necrotério e um dos pacientes começa a ter uma parada cardíaca. E ela precisa chamar as outras enfermeiras, mas quando percebem, o tubo de respiração estava desconectado. E ela leva toda a culpa por algo que aconteceu do nada. Aquela loja de luzes nunca fecha durante a noite, e o dono gostava de atender alguns clientes específicos, então esse é o melhor horário, mesmo sendo em um beco escuro. E algumas pessoas aparecem para comprar lâmpadas e outras apenas para perguntar, e vemos que um homem está em casa com muito frio e ele não conseguia dormir, porque sempre escutava um cachorro latindo, e para tentar se esquentar, ele entra na loja pedindo um aquecedor, mas o vendedor percebe algo de errado e manda ele não tocar em nada. Mas a lâmpada que ele quase tocou deu uma congelada de leve, mostrando que ele enxerga algo que nós não enxergamos. E logo depois aparece uma mulher de salto vermelho pedindo ajuda para chegar em casa, e diz que só entrou pois foi atraída por aquelas luzes brilhantes. E ele pede para ela não tocar em nada e ele fica observando até ela ir embora. Otário, suspeito, otário. Perto dali havia um colégio que funcionava no turno da noite, e Ju está observando uma jovem do lado de fora na chuva e suas amigas estão conversando sobre os fantasmas que existem no colégio, pois alguns alunos aparecem no anuário, mas nunca foram vistos nas aulas, e Ju acha que é bobeira, mas na hora de ir embora ela diz que pegaria um caminho diferente pelo beco assustador, pois sua mãe pediu para comprar algumas lâmpadas para casa, e suas amigas ficam zoando falando que ela seria pega. Ju escutou alguns barulhos, mas acredita que é apenas a chuva, e chegando na loja, o dono a reconhece, pois ela sempre ia com a mãe ali desde pequena, e ela diz que ficou feliz pela loja estar aberta porque está com medo daquele beco, e o vendedor diz que nesse mundo existem coisas que apenas algumas pessoas conseguem enxergar, e caso você seja uma delas, é preciso agir de uma forma especial para não ter problemas, porque existem pessoas chamadas de estranhas que não estão vivas nem mortas, e caso elas sejam vistas por um ser vivo, o ser vivo precisa fingir que não tinha nada de errado, e precisa sair de perto o mais rápido possível. E galera, a jovem entrou para comprar uma lâmpada e agora nunca mais vai apagar a luz de casa, então esse é um ótimo vendedor.
O vendedor percebe que ela é uma das pessoas que enxerga o que está nas sombras e diz que ele está nesse ramo de luzes há muito tempo e no seu reflexo aparece um velho. E para ela não ter medo, ele entrega uma lanterna de emergência à manivela. E agora vamos voltar a John, que deixou uma estranha entrar na sua casa e ele pega uma toalha para ela se secar e aqui começa a bizarrice, pois ele percebe que aquele som de batuque que escutava era da sua mão, pois seus dedos são invertidos e as unhas ficam para baixo, e o olhar que era inocente daquela mulher muda para um vazio assustador, e ela começa a abrir sua mala e pega alguns objetos de corte, e ele achou que ia magoar o corte, mas o corte que o magoou, e Ju está chegando em casa quando a mulher está saindo do apartamento dele, mas com a mala pesada, e ela dá boa noite e aquilo chama a atenção da mulher, pois ela não era vista por todos, até porque ela não é uma mulher. Então se você chegou até aqui é porque você é curioso, então deixa sua curtida e comenta aí, porque vamos pro segundo episódio. Fernanda está procurando um novo lugar para morar, pois no seu antigo endereço estava ficando muito caro e o dono diz que aquele é o terceiro lugar que ele tem e estava muito bom para uma pessoa, ainda mais sendo um lugar com 3 quartos e quase ninguém conseguiu algo assim. E Fernanda quer desvalorizar para conseguir um desconto, mas aquele lugar era o único que era em casa, então não teria problemas com vizinhos e estava no seu orçamento que era muito pequeno. Ela decide ficar e o dono diz que as janelas possuem grades porque era térreo, mas ela não teria problema com os vizinhos porque é um bairro de mulheres e ela mora de frente para um beco vazio e por acaso é o beco que todos tinham medo. E quando ela ia comemorar, ele diz que na casa possui um quarto que estava trancado e ele pede para ela não abrir porque está em reforma. E galera, considerando que somos brasileiros, então para ter um desconto até que dá para fazer uma vista grossa para uns demônios e assombrações. E depois de se mudar, ela pensa que seria tranquilo trabalhar, mas começa a escutar uma cantoria do lado de fora e perde a concentração, e quem estava passando era um jovem que estava morrendo de medo daquele beco. Então ele fazia isso para se distrair e ele só para de cantar quando chega em frente à loja de luzes, porque ali tinha luzes. Fernanda passa a noite trabalhando no computador e uma sombra sinistra aparece atrás dela e apaga a luz para ela dormir. E algo do lado de fora estava esperando na porta. Que porra é essa, marreco? E chega mais uma noite, mas dessa vez está chovendo, e Fernanda tenta ler um livro quando uma das lâmpadas queima, e depois a outra, e ela fica com raiva porque é isso que dá lugar à casa velha. E ela vai tomar banho e depois seca seu cabelo, já que estava frio, e ela volta para terminar seu trabalho, mas escuta mais uma vez alguém cantando lá de fora, e mais uma vez é aquele jovem que estava cantando para não ficar com medo de passar pelo beco. E mais à frente, ele vê uma jovem correndo na chuva, e aqui vemos que existem pontos de vista, porque às vezes você vê o diabo e às vezes o diabo te vê e se assusta com sua beleza. E enquanto isso, Fernanda está tentando terminar o trabalho quando a luz do seu quarto queima e a única que fica acesa é a do quarto que ela não pode entrar. E ela fica curiosa, mas decide não entrar. No hospital, Jack está fazendo o seu melhor e os médicos reúnem a equipe e explicam que aqueles pacientes estão em coma e não tem o que fazer, então eles sairiam dali e se tivessem força de vontade de viver. O problema é que eles precisam falar isso para os familiares e haviam muitas pessoas do lado de fora. E assim que eles recebem a notícia, muitos ficam desesperados, porque esse foi o pior exemplo que eles poderiam dar. E Jack começa a se sentir mal, porque se alguém falasse isso para ela, realmente seria revoltante. Então ela entra no banheiro para refletir sobre tudo o que estava acontecendo, e se tranca em uma cabine, e uma mulher aparece do lado de fora e pergunta o que é força de vontade. E ela acha que era algum familiar e diz que quando era mais nova sofreu um acidente e morreu por alguns minutos, mas depois acordou e ficou em coma, e o médico falou a mesma coisa para a mãe dela, que ela só sobreviveu porque tinha força de vontade para querer ficar viva. E a mulher do lado de fora começa a ficar com raiva, falando que aquilo não era o suficiente e começa a bater na porta. E Jack fica assustada e vê alguém observando por cima da porta, mas quando abre a porta só estava a mulher da limpeza, então aquilo poderia ser alucinação por pegar muitos plantões seguidos. E agora que tudo começa a ficar esquisito, e voltamos para Fernanda, que fica curiosa e abre o quarto fechado, e a única coisa que tinha era
era a lâmpada acesa, então o dono mentiu, ou não. Mas ainda não sabemos e ela escuta o jovem cantando e abre a janela para reclamar, mas ele olha como se tivesse visto o fantasma e sai correndo. E por acaso, aquele horário é o mesmo horário que Ju sairia do colégio, pois sua professora liberou mais cedo por causa da chuva, e do seu lado estava sua amiga dormindo na carteira, achando que estava em casa. E como ela não levanta, então Ju vai embora, e para chegar em casa mais rápido, ela precisa atravessar o beco, mas no caminho ela encontra uma mulher na chuva e quer dividir para ela não ficar doente. O problema é que conforme elas vão andando, ela escuta um barulho de ossos e a mulher que antes era normal começa a ficar enorme. E ela lembra o que o vendedor falou, mas é difícil se concentrar quando uma mulher bizarra começa a se transformar do seu lado. E ela sai correndo para frente da loja de luzes e o dono aparece e olha para a criatura, que volta como se ele fosse algo pior. Já avisei que vai dar merda isso. A jovem que ficou dormindo acorda com a tempestade e do outro lado da sala havia uma jovem sentada a observando. E galera, essa série está ficando mais assustadora, então se prepara porque Fernanda está em casa e vai tomar banho e sente que tinha algo na sua cabeça e encontra vários cabelos caídos no ralo, mas não eram seus, senão ela já estaria careca. E ela começa a perceber que tem algo de errado naquele lugar, que estava nas sombras e vivia naquele quarto trancado. E do lado de fora, aquele jovem está atravessando o beco mais uma vez quando encontra a mulher da mala e ela diz que estava indo para a loja de luzes e ele quer ser prestativo e diz que voltaria para deixá-la segura. Você é burro, cara, que loucura. Mas o que ele não sabe é que agora ele que não está em segurança. E passando pela casa da Fernanda, ele diz que na noite passada estava atravessando quando a mulher que morava ali abriu a janela para falar com ele. E ele saiu correndo porque viu algo maior atrás dela. E eles continuam andando e a mulher com a mala diz que eles já se conheciam há algum tempo, porque estavam andando juntos. E ele vê seus dedos invertidos e cai no chão assustado. E quando tenta correr, sua perna estava quebrada e aquilo estava ficando estranho. E ele volta correndo e passa pela casa da Fernanda, mas agora ela estava gritando pela janela pedindo ajuda porque toda a casa estava trancada. Então, os dois estão ferrados. E a mulher da mala entra na loja de luzes e o vendedor já percebeu que ela não é normal. E logo depois aparece um outro homem encapuzado, mas ele diz que era da polícia. Então fica com esse mistério no ar porque tem muito mais por vir. E se curtiu o vídeo, então deixa sua curtida. E se inscreve e comenta para dar aquele engajamento maneiro. Agora apaga as luzes e até a próxima.